mais uma atividade de geografia. Vamos falar sobre o aquecimento global, que está na página 258 e vamos até a página 262, ok? Do livro interdisciplinar APS. O aquecimento global. Então, nós vimos sobre as cidades, né? O asfalto, o concreto. Agora nós vamos ver o que? O aquecimento do nosso planeta. Além da população de água e do ar, outros problemas ambientais colocam em risco a preservação da natureza e o bem-estar da população no presente e no futuro. Muitos cientistas têm observado que nos 2 últimos séculos a temperatura aumentou, a temperatura mundial do mundo todo aumentou. Eles apontam que essa elevação estaria relacionada à maior liberação de gás carbônico na atmosfera, pelo uso exagerado de combustível derivado do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Esses fenômenos recebem o nome de aquecimento global. Então, por causa desse aquecimento, né, por causa desse petróleo, do carvão, do gás, está tendo um aumento da temperatura e por isso que as geleiras, né, elas estão descongelando e aí vai aumentando a água, né, por isso que tem algumas enchentes também, tá? Alguns cientistas, no entanto, dizem que é cedo para garantir que o modo de vida moderno é o único responsável pelo aumento da temperatura mundial. Eles afirmam que essa alteração é um fenômeno natural da história da Terra, porque a Terra, né, há um século atrás, era bem mais fresco e conforme está passando o tempo, maior está tendo o aumento da temperatura, tá? Então, hoje em dia, era 34, 36 graus, antes era 30 graus, né? 28, então, conforme vai passando o tempo, século, né? A temperatura da Terra vai aumentando. Veja abaixo como ocorre o aquecimento global. Então, nós vamos ver aqui, ó. Nós temos o Sol. Essa aqui é a nossa proteção da Terra, tá? A nossa proteção. O que acontece da atmosfera? O Sol aquece a Terra, então ela vai aquecer aqui, ó, a Terra, né? Aqui nós temos o céu e aqui é a nossa, vamos dizer, a atmosfera, né? E aqui nós somos protegidos por essa camada, certo? Então ela aquece. Aí o que acontece? Além da superfície terrestre, a atmosfera também é aquecida, ou seja, aqui também é aquecido, tá? Esse fenômeno natural é o efeito estufa, importante para o equilíbrio da temperatura do planeta. Quando você toma banho quente, né, aquele vapor, aquele calor, no banheiro fica todo cheio de vapor, né? Então, é como se aquecesse tudo, é um efeito estufa, tá? É importante para o equilíbrio da natureza do planeta. Com mais fábricas, olha lá, essa poluição aqui, ó, de fábrica, de carros, do gás do carro, né? O que acontece?
ele libera queimada, né? Libera a maior liberação de gases estufa na atmosfera, ou seja, vai ter mais, além do natural, vai ter o que? Essas fumaças, esses gases na atmosfera. E esse gás, ele não é bom para o nosso organismo, para a nossa atmosfera. Só que aí vai ter um aumento. Olha aí, além do normal, vai ter mais ainda, né? Esses gases que são não limpos, tá? Segundo alguns pesquisadores, isso desregulou o equilíbrio climático do planeta. Então vejam, aqui é o natural, né? Igual no banheiro, depois você abre a porta, acaba, né? Ele vai liberando, ele vai tendo espaço. Mas com esses gases a mais aqui de carros, caminhões, fábricas, houve um aumento, tá? Com queimada, então tem mais gases ainda, prejudicando, né, esse efeito estufa, que equilibra a temperatura da Terra. E os pesquisadores acham que isso que desregulou o equilíbrio da Terra, tá bom? O equilíbrio climático. De acordo com a ilustração, que mudanças podem ser feitas para evitar ou minimizar o problema do aquecimento global? Então, primeiro, precisamos o quê? Reduzir a emissão desses gases de efeito estufa, que são o quê? De carros, caminhões, né? As fábricas colocar filtros, né? Para que elas não saiam essas partículas que são mais poluidoras, né? Então, a gente precisa o quê? Usar mais transporte público, que aí a gente diminui os carros, usar mais as bicicletas, consumir de forma mais responsável, evitar o uso de carro, tá? Então, essa seria mais uma ajuda, né, para diminuir os gases de efeito estufa, certo? Então, aí poderemos usar mais transporte público e menos carro, né? Usar mais bicicleta, que nós já vimos isso no texto anterior. Consumir de forma mais responsável, ou seja, somente aquilo que a gente precisa, tá? Fontes de energias limpas. Então, vamos lá. Além das medidas que estudamos para prevenir a poluição do ar, da água e do solo, há outras formas, olha lá, de preservar o ambiente e melhorar a qualidade da vida das pessoas. É o que vamos estudar agora. No mundo, de modo geral, grande parte da energia elétrica é gerada de usinas termoelétricas. Nela, a água é fervida em imensas caldeiras e vira vapor de água, que então faz girar turbinas de geradores de energia elétrica. Então, o que a gente usa muito, a energia elétrica, é gerada pelas usinas termoelétricas, né? É aquelas hidrelétricas. O aquecimento da água é feito em geral pela queima de combustíveis. Hoje, as principais fontes de energia, olha lá, hoje são os combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? São o petróleo. Combustíveis fósseis são petróleo, o carvão, o mineral e o gás natural, tá? O petróleo é a matéria-prima
da gasolina e do óleo diesel. Eles são chamados assim porque foram formados a partir, olha só que interessante, eles são chamados assim porque foram formados a partir da decomposição de seres vivos há milhões de anos. Como levam muito tempo para se formar, são considerados um recurso não renovável, ou seja, não tem como renovar, tá? Ele não é sempre feito, demora muito tempo, tá? Uma grande preocupação sobre o combustível fóssil é que eles são considerados fontes de energia não limpa, tá? Pois o consumo excessivo deles tem consequências ruins ao ambiente. Portanto, a busca por novas fontes de energias renováveis e limpas é um assunto muito importante. Pensando na produção de energia elétrica, uma das alternativas são o quê? As usinas hidrelétricas. Pois nelas não há queima de combustível. Elas funcionam assim: a água é armazenada em uma represa e, ao ser liberada, faz girar a turbina dos geradores, que é o que acontece ali entre São Paulo e Minas Gerais, que tem a usina de Marimbondo, tá? Há outros exemplos de fonte de energia renovável limpa: a luz solar, o vento e os vegetais. Desde os anos de 1990, vem ocorrendo um grande crescimento na obtenção e no uso da energia vinda dessas fontes. A luz solar é aquele das placas solares, né? O vento vem da energia eólica e os vegetais do milho, das plantas, da cana. Desde o avanço do conhecimento científico e tecnológico contribuiu para isso. Por exemplo, olha lá, os painéis solares, que transformam a energia da luz do sol em energia elétrica. Os painéis solares é através da energia do sol. Estão cada vez mais eficientes e acessíveis. O mesmo acontece com as turbinas eólicas, que geram eletricidade a partir do movimento do vento. A indústria de biocombustível é o combustível produzido a partir da matéria orgânica de origem vegetal. Está crescendo. É o caso do etanol e do biodiesel, tá? Ou seja, nós refletimos sobre os efeitos negativos do avanço científico e tecnológico, e é com o próprio avanço desses conhecimentos que enfrentamos esses problemas. Então, aqui tem eólico, é relacionado ao vento, biodiesel, tipo de combustível produzido a partir de fontes vegetais, como a soja e a mamona. Olha aí, ó. Certo? Vamos então agora para a página 260. Veja nesta página e na seguinte um jornal publicado no final do século 21. Complete a lacuna do texto. Lacunas são essas partes que está faltando. A qualidade do ar, então, ó, aqui é uma edição especial, reportagem sobre o final do século 21, tá?
Panorama da poluição, de onde o mundo obteve a energia utilizada neste século. Olha de quando é o jornal, faz de conta que nós estamos no final do século 21, em 2095. Já pensou? Então vamos completar. Faz de conta que estamos lá em 2095. A qualidade do ar era uma preocupação constante no início do século 21. Hoje, os níveis de poluição são muito baixos. O ar é muito mais limpo. Naquela época, sobretudo nos grandes centros urbanos, o ar era poluído, né? Porque se nós estamos em 2095, faz de conta, né? E estamos falando de agora, né? Daquela época antiga, que seria 2021. Porque, entre outros fatores, a principal fonte de energia eram os combustíveis fósseis. A queima desse combustível contribuía para a piora da qualidade do ar. Ao longo desse século, o ar melhorou muito, sobretudo porque a energia é considerada limpa e podemos respirar melhor, né? Então, é como se a gente estivesse lá em 2095 falando do passado, que é agora. Já pensou? Olha aqui, ó, plataforma da extração de petróleo da Baía de Guanabara e captadores de energia de ondas em São Gonçalo, né? Aí, pede para fazer no caderno, faça um quadro para representar os quadros do gráfico 1. Esse é o gráfico 1. Então, vamos pegar o caderno e representar. Então, vamos colocar no caderno, olha ali, ó, cabeçalho, página 260, atividade, essa é a atividade 1B. Ó, atividade 1B, tá? Então, o que é para fazer? Pegar esse gráfico e fazer em tabela aqui, ó, colocar fonte, o que ele está pedindo, né? É energia obtida a partir de diferentes fontes. Então, aqui eu tenho fonte de energia, que são o quê? Petróleo, carvão, gás e outras fontes. Então, coloquei aqui, ó. E qual é o percentual? Aqui está pedindo o quê? O percentual, tá? Então, vamos lá. O percentual do petróleo seria o quê? Tá de 10 em 10, ó, de 20 em 20. Então, aqui seria 30. Passou um pouquinho, 33%. Então, vamos colocar aqui no petróleo, ó, petróleo. Então, vamos colocar aqui, ó, 33%. O carvão, a porcentagem do carvão é 20 quanto? Não está na metade, vamos colocar aí uns 27%. Então, vamos por aqui, ó. Ao todo, né? 27%. E o gás? O gás, ó, tem aqui, ó, 20%. 20%. E outras fontes, ó, tá quase chegando no 20, então a gente põe 19. Vamos ver se dá 100%. Tudo aqui tem que dar 100%. Aqui,
23 com 27, 33 com 27 dá 60. 60 dá 39, então não dá. Então, vamos pôr um aqui, ó, que vai dar 100%. 21%, então, ó, tá? Aí dá 100%. Então, na atividade 1B, é para fazer este quadro aqui, tá? É isso que ele está pedindo, certo? Eu olho aqui, então aqui é a porcentagem e aqui é a fonte de energia. Aqui já fizemos, então vamos para a página 261. Tente prever o futuro. Represente no gráfico 2, na página anterior, dados que indicam a porcentagem de quais serão as principais fontes de energia em 2095. Vejam, se as outras fontes, né, seriam em 2025, está falando que o ar era melhor, então esse gráfico seria o contrário. O petróleo teria que diminuir, então aqui seria o que? Ao contrário, esse estaria com mais, né, ó, 30 e pouco, né? Passa, ó. Esse estaria assim. O gás estaria o que? Com quanto? O gás mineral estaria aqui mais ou menos 20 alguma coisa. O carvão, que ele tá muito, vai diminuir mais ainda, né? Por quê? Porque em 2095 nós não teremos mais petróleo. E o gás aqui assim, ó, né? Então, seria ao contrário, né? Em 2095, ó, a partir, então eu tenho o quê? Um aumento das outras fontes naturais e a diminuição do petróleo, de acordo com o que fala aqui no texto, porque a poluição diminuiu muito, né? E o ar está muito mais limpo. Então, aqui, o petróleo, o carvão vai estar menos do que as outras fontes, certo? Complete a legenda dos gráficos 3 e 4. Olha lá. Fontes de energia. Este é o admirável mundo novo que construímos no século XXI. Um mundo repleto de boas notícias. Os gráficos a seguir mostram a grande mudança que ocorreu no início do século em relação ao uso, no mundo inteiro, de fontes alternativas para a produção de energia. Então, aqui, ó, capacidade mundial de produção de energia solar. Ó, energia solar aqui, tá? Então, ó, energia solar. Em 2008, ó, houve o quê? Tinha poucas pessoas, né? E houve aqui um aumento muito importante na utilização dessa energia. Olha em 2016 como aumentou, né? A produção da energia solar. A produção não. A produção da energia solar. As pessoas começaram a utilizar mais a energia solar. Então, nesse gráfico 3, percebemos que houve um aumento muito importante na utilização da energia solar como fonte de energia, tá? Aqui no gráfico 4, mostra o que? A energia, a produção de energia eólica, que é aquela do vento.
Olha aqui também como houve, né, um aumento muito importante também da energia eólica. Por quê? As pessoas começaram a ver que é muito importante essa energia, uma energia limpa. Então, houve um aumento muito grande nessa energia eólica, que é do vento, e aqui é solar. Então, no gráfico 4, percebemos que também houve um aumento na utilização da energia eólica como fonte de energia, certo? E por fim, vamos à página 262. A cruzadinha abaixo já está resolvida. Use as palavras dela para escrever no caderno um texto com o seguinte título: A qualidade de vida nas grandes cidades. Então, através desse, ilha de calor, combustível fóssil, área verde, transporte coletivo, enchentes, fontes de energia, asfalto e poluição, vocês vão fazer uma redação, uma produção de texto que tenha essas palavras, né? Lembrando que tudo que vocês viram, né? Qualidade da temperatura, os problemas ambientais da cidade, né? A energia, os problemas das grandes cidades, o que é. Então, são todas o que vocês viram, né? Que a cidade, ela se transforma numa ilha de calor no centro, que os carros, né? Precisamos de área verde para que a gente não tenha mais enchente, precisamos de área verde, o asfalto, então vocês vão fazer uma produção de texto, ok? Escreva uma legenda para cada uma das fotografias abaixo, comentando se a fonte de energia a elas associadas pode ou não ser considerada limpa. Aqui nós temos as placas solares, né? Ela é considerada uma energia limpa? Sim, porque ela vem do sol. Eu não faço nenhum tipo de poluição, tá? Aqui eu tenho a energia eólica. Eles são chamados de aerogeradores. Então, também é considerada limpa porque é uma energia que vem do vento. E aqui nós temos o etanol, que também é considerado uma energia limpa, porque ele é derivado de plantas, apesar dele ser uma energia que precisamos o quê? Que nós precisamos do plantio. Lembrando que aí tem alguns desmatamentos, né? Para que possamos plantar. Então, mas ela é considerada o quê? Uma energia limpa, certo? Então, todas essas são consideradas energias limpas, tá bom? E por fim, a 4, como você imagina que serão as cidades e quais serão as principais fontes de energia do futuro? Como você imagina a cidade no futuro? E quais são as fontes de energia que serão utilizadas? Também é para vocês escreverem o que vocês acham, tá bom? Espero que tenham gostado. Essa é a página 262 e fizemos a 258 a 262 sobre o aquecimento global. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.